Vou marcar aqui o meu tempo para que eu não ultrapasse. Amém? Irmãos, olha só. Eu me lembro de um dia que eu estava jogando bola. Eu estava jogando futebol. E era um jogo de futebol entre cristãos. Só tinha cristão jogando bola. E aí eu me lembro que um certo dia, um visitante, uma pessoa de fora da igreja, veio jogar bola. Veio participar dessa partida de futebol. E aí um dos cristãos que estava jogando bola, ele percebeu, opa, tem um visitante ali, alguém que não é cristão. Agora é minha oportunidade de evangelizar. E aí o cristão pensou, agora é minha hora, eu vou evangelizar aquela pessoa ali, aquele visitante. E ele se aproximou do visitante e disse assim, é verdade, visitante, que você não é cristão? Que você não congrega em igreja nenhuma? Aí o visitante respondeu, é verdade, eu não sou cristão, não congrego em igreja nenhuma. Aí o cristão respondeu assim, então você vai para o inferno, sabia disso? Você acredita, meu irmão, que o cristão, ele pensou, Jesus mandou ir de pregar, eu vou lá e vou pregar. E aí ele chegou para o visitante e disse, tu vai para o inferno porque tu não congrega em igreja nenhuma. De que adianta, meu irmão, ir pregar errado? Jesus disse, ir de pregar, mas não adianta de absolutamente nada você ir e pregar uma coisa antibíblica. Afinal, eu tenho certeza que ninguém aqui aceitou Jesus por medo de ir ao inferno. Foi por isso que você aceitou Jesus? Ah, eu tenho tanto medo de Deus, tenho tanto medo de ir ao inferno, que eu aceitei Jesus. Foi por causa disso? Não é por isso. Nós aceitamos Jesus quando o amor de Deus entra em nosso coração. De que adianta você chegar para um visitante, ei, tu vai para o inferno? De que adianta lançar medo sobre ele, se não é o medo que convence uma pessoa a aceitar Jesus, mas é o amor de Deus? Não é verdade? Quantos aqui aceitaram Jesus por medo de um inferno? Bom, se alguém aceitou por medo de um inferno, tem uma péssima notícia para você. Vamos abrir as nossas Bíblias para ver qual notícia é essa. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Vamos ver, porque nós não devemos aceitar Jesus por medo. Não é o Evangelho de João, é a primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Está escrito, no amor não existe medo. Vamos ler só até aqui. No amor não existe medo. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Sabe o que esse versículo está dizendo? O amor não pode coexistir com o medo. Ou você adora a Deus por amor, ou você adora a Deus por medo. Porque no amor não existe medo. Você entende isso? Eu não sei se você já tentou pegar um óleo de cozinha. E aí você pega esse óleo e mistura com água. Eu não sei se você já tentou fazer isso. Se você já fez isso, você percebeu que não dá para misturar óleo de cozinha com água. Porque são incompatíveis. E a Bíblia diz, no amor não existe medo. Não existe um resquício de medo no amor. Ou seja, assim como não dá para misturar óleo com água, também não dá para misturar amor com medo. Então nós temos que decidir. Ou nós adoramos a Deus por amor, ou nós adoramos a Deus por medo. E o que é adorar a Deus por medo? É adorar por medo de ser castigado por Deus. É adorar com medo de Deus nos punir. Adorar com medo de ir para o inferno, com medo de ser julgado, de ser condenado por Deus. No amor não existe medo. Então nós temos que pregar o amor no evangelismo, não medo às pessoas, porque no amor não pode existir medo. Você entende isso? Então, perceba que
O cristão que adora a Deus por amor é um cristão que não entendeu a cruz. É um cristão que não entendeu o amor de Deus. Sabe por quê? Porque a obra de Jesus foi completa, meu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Você não precisa fazer nada para completar a obra de Cristo, porque ela foi completa, meu irmão. Cristo foi castigado em seu lugar, de modo que você não precisa mais ser castigado, porque Ele já foi castigado por você. Então entenda que para o cristão, o julgamento, ele é passado, ele não é futuro, porque os nossos pecados foram julgados naquela cruz. Você entende isso? Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores naquela cruz. Ele se fez castigo em nosso lugar. Então, os nossos pecados não podem ser mais usados para nos condenar. Afinal, se você pudesse ser condenado pelos seus pecados, então a obra de Cristo foi incompleta, então foi ineficiente, então foi ineficaz. Então ele só pagou naquela cruz 90% dos pecados, 10% você tem que pagar. Foi isso que aconteceu? Não, meu irmão, a obra de Cristo foi completa, meu irmão. Ele pagou todos os seus pecados. É por isso que no amor não pode existir medo de Deus. Imagina só, eu chego para um cristão e eu pergunto: ei, por que tu é cristão? Ah, eu sou cristão porque eu tenho tanto medo de ir para o inferno que eu virei cristão, sabe? Eu tenho tanto medo do castigo de Deus que eu virei cristão. Mas no amor não existe medo. No amor não pode existir medo. Nenhum cristão pode adorar a Deus por medo de ser condenado, de ser castigado. Então, o cristão que adora a Deus por medo é um cristão que não entendeu Isaías 53, versículos 4 e 5. Vamos ver na Bíblia. Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías capítulo 53, versículo 4. Vamos ver na Bíblia que Cristo se fez castigo por nós e você não precisa mais ser castigado por Deus, porque Cristo já foi castigado no seu lugar. Vamos ver na Bíblia que a obra de Cristo foi completa, foi eficaz, foi eficiente. Isaías capítulo 53, versículo 4, está escrito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos parar de ler por aqui. Olha só, certamente Ele tomou sobre si, o que foi que Ele tomou sobre si? As nossas enfermidades. Eu quero destacar nossas enfermidades. Era a minha enfermidade, era a sua. Mas você sabe o que Jesus fez? Ele pegou as enfermidades que eram nossas e levou para Ele, meu irmão. Ele tomou sobre si as enfermidades que eram nossas. Era para você essa enfermidade. Mas Ele levou embora para Ele naquela cruz. E o versículo continua: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mais uma vez, de quem era essa dor? Era nossas dores. Dores quer dizer todo o sofrimento, toda a dor que Cristo teve que passar até chegar à cruz. Era a nossa dor. Era para eu e você estarmos no lugar de Cristo, passando por aquelas dores. Mas sabe o que Jesus fez? Ele pegou as dores, que eram nossas dores, e Ele levou sobre si. E o versículo 5 continua dizendo: e Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Mais uma vez o profeta Isaías diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Quem transgrediu fui eu e você, mas Cristo foi traspassado em nosso lugar. Cristo foi moído pelas nossas iniquidades e pecado. Era para nós sermos moídos, mas Ele foi moído em nosso lugar. O castigo que nos traz paz. O castigo que nos traz paz. Observe que nós temos paz com Deus, porque Cristo tomou o nosso castigo naquela cruz. E sabe o que é mais interessante nesses dois versículos que eu acabei de ler?
que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E não sobrou uma para você, porque Ele tomou todas naquela cruz, meu irmão. Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Não sobrou uma dor para você, porque Ele levou todas embora naquela cruz, meu irmão. Ele foi moído em seu lugar. Ele foi castigado em seu lugar. E o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E não sobrou castigo para você, porque o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Então você entende? O cristão que tem medo de ser castigado por Deus é um cristão que não entendeu a cruz. Não entendeu o amor de Deus. Não entendeu que Cristo, Ele se fez castigo em nosso lugar, e o castigo de Cristo nos trouxe paz. E a obra de Cristo foi tão eficiente, foi tão eficaz, que Ele pagou 100% do nosso castigo, e não sobrou castigo nenhum para você, porque Ele pagou todos. Não sobrou enfermidade para você, porque Ele pagou todas. A obra de Cristo foi completa, e você não precisa fazer nada para completar o que Cristo fez naquela cruz, meu irmão. Amém? Por isso que João escreveu, no amor não existe medo. Porque quando você entende o que Cristo fez por você na cruz, no amor não pode existir medo nenhum, meu irmão. Medo de quê? Medo de ser castigado, medo de ser condenado, medo de ser julgado. É importante destacar que no Novo Testamento está escrito: Deus corrige ao que ama. Mas perceba, não está escrito, Deus castiga o que ama. Deus não pode nos castigar, Ele corrige, disciplina, mas Ele não pode castigar, porque o castigo que nos traz paz estava sobre Cristo. Se Cristo nos castigasse, neste caso, a obra de Jesus teria sido ineficiente e incompleta. Então, o castigo que nos trouxe paz estava em Cristo. Ele tomou sobre si todo o nosso castigo. Castigar é diferente de corrigir. Deus corrige o que ama. Como está escrito na Epístola aos Hebreus. Você entende isso? Eu já ouvi em outro ministério, não no Verbo da Vida, ministros que pregavam: Deus vai quebrar a tua perna. Se você não endireitar suas veredas, Deus vai quebrar sua perna. Você sabe de onde surgiu essa ideia, Deus vai quebrar sua perna? Surgiu do Salmo 23, versículo 4. Eu vou ler para você, não precisa abrir. Acredito que todos aqui conhecem o Salmo 23. O versículo 4 diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Naquela época, do Salmo 23, o pastor, eu não estou falando de Deus como pastor, estou falando do pastor de forma geral, o pastor de ovelha naquela época, ele tinha em uma das suas mãos uma vara, e na outra mão ele tinha um cajado. Então, quando o pastor, ele dava uma ordem à ovelha, e a ovelha se mostrava teimosa, desobediente, uma ovelha que insiste no erro, sabe o que o pastor fazia naquela época? Ele pegava o cajado que estava em uma das suas mãos e ele quebrava a perna da ovelha. E ele carregava a ovelha no colo. Era algo que os pastores daquela época faziam, de fato. Isso é não tem como negar, isso é um fato. Mas a Bíblia diz que Deus faz isso como pastor. Salmo 23, versículo 4, está escrito: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, entenda que o vale da sombra da morte é um vale muito perigoso, um vale hostil, um vale que tem muitos animais selvagens, que colocam a vida das ovelhas em risco. E o salmista diz: olha, ainda que eu ande por esse vale, que é um vale muito perigoso, eu não temerei mal algum. Eu nem me preocupo. Observe que o salmista, ele está muito despreocupado. E ele diz assim: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu quem? O Senhor, o seu pastor, está com ele. Então, a presença do Senhor, o seu pastor, traz segurança, traz conforto. Ele se sente seguro na presença do pastor. Você percebe que o salmista, ele não está preocupado em ter suas pernas quebradas? Você percebe? Ele diz: olha, eu nem me preocupo, porque a sua presença me traz segurança, tu estás comigo. E ele ainda diz assim: a sua vara e o seu cajado me consolam.
A vara e o cajado do pastor serve para consolar, não serve para quebrar a perna. Como está escrito no próprio Salmo 23, versículo 4. Você entende isso? Quebrar a perna tem a ver com castigo. Mas se Cristo ele se fez castigo por mim, qual o sentido de Deus me castigar de novo? A obra de Jesus foi por acaso ineficaz, foi ineficiente? Então Deus não quebra a perna. Você entende isso? Porque Cristo já foi castigado em seu lugar. Ele levou sobre si todo o seu castigo. Ele levou sobre si todas as suas enfermidades, todas as suas dores, de modo que não sobrou nada para você pagar, porque ele já pagou tudo. Quebrar a perna tem a ver com castigo, mas a Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor, como pastor, não quebra a perna, mas ele usa a vara e o cajado para consolar as ovelhas. Sua vara e o cajado me consolam e não quebram a minha perna. Você entende isso? Então foi do Salmo 23 que foi tirada essa ideia de que Deus quebra a perna, mas nós acabamos de ver que não faz sentido Deus quebrar a perna, porque Deus corrige e não castiga aquele que ama. Amém? Então, o evangelismo correto, ele não pode lançar medo sobre as pessoas, porque no amor não existe medo. Como João escreveu, no amor não pode existir medo de forma alguma. Então, ou nós adoramos a Deus por amor, ou por medo. Porque se existe alguém que está adorando a Deus com medo de ser condenado, julgado, castigado, está adorando pelo motivo errado, porque no amor não pode existir medo de maneira alguma. Vamos continuar lendo a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, está escrito: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Vamos parar de ler por aqui. Medo e amor não podem coexistir, medo e amor são incompatíveis, medo e amor não se misturam, assim como a água e o óleo não podem se misturar, medo e amor também não podem se misturar, nós já falamos sobre isso. Mas olha o que João diz: o perfeito amor, ele lança fora todo o medo, meu irmão. Você percebe que na sua Bíblia, João escreveu perfeito amor? Você percebe? Porque ele não está falando de qualquer amor. Existem várias expressões de amor, mas quando ele escreve perfeito amor, ele está se referindo ao amor de Deus, que é o amor ágape. Então, o amor de Deus, ele é perfeito. E quando ele entra em seu coração, esse amor, ele vai banir o medo do seu coração. Então, quando o amor de Deus entra em seu coração, o medo é um corpo estranho, o qual esse amor vai expelir. O perfeito amor lança fora todo o medo. Nós, como cristãos, nós não podemos, de maneira alguma, ter os mesmos temores ou ter os mesmos medos que as pessoas do mundo, porque nós temos em nós o perfeito amor de Deus, e esse perfeito amor, ele vai lançar fora o medo. As pessoas em geral, me refiro às pessoas que não assimilaram o amor de Cristo ainda, são pessoas que não têm esse perfeito amor. De modo que os cristãos, ele tem esse perfeito amor, e por isso ele não deve ter os mesmos temores que as pessoas do mundo. Deixa eu te dar um exemplo, ou alguns exemplos. As pessoas do mundo têm medo de enfermidade. Mas o que a Bíblia fala sobre enfermidade? Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Foi todas que ele tomou. Não sobrou nenhuma para você. Então, com esse entendimento, o cristão, ele tem esse perfeito amor que deve lançar fora o medo da enfermidade. Você entende isso? As pessoas, de modo geral, têm medo de enfermidade. O cristão não deve ter. Porque o cristão tem um perfeito amor. E esse perfeito amor lança fora o medo. Os cristãos não podem ter os mesmos temores que as pessoas do mundo. Jesus tinha muito medo de doença. Tinha tanto medo de doença que ele tocou no leproso. Tocou no leproso.
Mas espera aí, tocou no leproso? Lepra é uma doença contagiosa e incurável para a medicina naquela época. A medicina nem tinha cura para lepra naquela época e era contagiosa. As pessoas viviam distantes e afastadas de leprosos, morriam de medo de leproso. Jesus foi lá e tocou no leproso, meu irmão. Jesus pegou lepra? Não, mas o leproso foi purificado. Jesus tinha muito medo de doença. E nós também não devemos ter medo de doença nenhuma, meu irmão. Porque nós estamos em Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Nós temos o entendimento de que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades. As pessoas do mundo têm medo de enfermidade. Mas o cristão não deve ter. O perfeito amor, quando entra no seu coração, e quando você tem um entendimento bíblico correto, esse perfeito amor, ele vai lançar fora todo e qualquer medo que estiver em seu coração. As pessoas do mundo têm medo do fracasso. Eu tenho medo de fracassar nas minhas atividades terrenas. Eu tenho medo de qualquer forma de fracasso que seja. O cristão não deve ter. Salomão, inspirado pela sabedoria de Deus, entenda que a sabedoria de Salomão não era humana, mas era divina, era celestial. A gente entende que Salomão terminou mal seu ministério, mas ele escreveu o livro de Provérbios inspirado por essa sabedoria de Deus. Então é um livro inspirado por Deus. Salomão ele escreveu no livro de Provérbios: o justo cairá 7 vezes, mas ele se levantará. O justo cairá 7 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o justo, ele pode sim cair, ou em outras palavras, ele pode fracassar, e não só uma, pode fracassar 1, 2, 3, 4, 5, 7, muitas vezes. A Bíblia não nega, o justo pode sim fracassar, mas ele se levantará. Então, o justo pode fracassar, mas com o entendimento de que a Bíblia garante o seu sucesso e a sua prosperidade. O justo cairá diversas vezes. Ele pode sim ser suscetível ao fracasso, mas ele tem a garantia da prosperidade. Ele tem a garantia do sucesso pela palavra de Deus. Então, o justo, quando ele persevera, ninguém pode pará-lo. Ninguém para o justo que persevera. Se você desiste, certamente você vai permanecer no fracasso. Porque existem cristãos que tentam 1, 2, 3, caem algumas vezes e dizem: vou parar, acho que eu não vou tentar mais não. Mas a Bíblia diz: continua tentando, porque a Bíblia garante o seu sucesso, meu irmão. O justo cai 7 vezes, ele cai muitas vezes, ele fracassa, meu irmão, mas ele se levanta. Então continua perseverando, porque o seu sucesso é garantido pela palavra de Deus. Eu fico imaginando, meu irmão, se a mulher com fluxo de sangue tivesse desistido. Ela passou 12 anos com um problema de saúde grave, incurável para a medicina. Uma mulher que vivia sob ostracismo social, distante da sociedade, desprezada pela própria família, porque uma mulher com fluxo de sangue era desprezada por todos, inclusive pela própria família. Ninguém estendia a mão àquela mulher, ninguém tinha simpatia pelaquela mulher. E ela passou 12 anos vivendo afastada das pessoas, porque ninguém tinha simpatia por ela. 12 anos sem nenhum homem olhando para ela, porque os homens, os judeus naquela época, quando eles percebiam uma mulher com fluxo de sangue, eles nem olhavam. Certamente uma mulher que não era casada devido ao problema de saúde, que tinha muitos sonhos, sonho de ter filhos, sonho de se casar, sonho de ter uma vida normal, mas não podia porque tinha um fluxo de sangue. E ela passou 12 anos nessa situação. Imagina se ela tivesse desistido no meio do caminho. Imagina se ela tivesse dito: eu já estou 12 anos nessa situação, melhor desistir. Não existe mais possibilidade de eu ser curada, procurei vários médicos, nenhum teve cura, melhor desistir da minha vida. Mas não. Em Cristo ela encontrou a solução. O justo ele cai 7 vezes, mas se ele continuar perseverando, ele se levanta. Aquela mulher procurou um médico, o médico não tinha cura.
Ela procurou outro, o médico não tinha cura. Ela procurou outro, o médico não tinha cura. E ela poderia dizer, não vou procurar mais, vou desistir, porque ninguém tem cura. Mas não, ela procurava e procurava mais médicos, até que a Bíblia diz, ela faliu, o dinheiro dela acabou. Ela perdeu todo o dinheiro que tinha, como está registrado na palavra de Deus. E ela poderia, com essa perda total financeira, ela poderia ter desistido. Mas não. Ela continuou perseverando em busca da sua cura. E ela foi até ser curada. Ela perseverou até ser curada e nunca desistiu, mesmo com todas as circunstâncias apontando para o fracasso. Então, a Bíblia, ela garante o sucesso do justo se o justo continuar perseverando. As pessoas do mundo têm medo de fracasso. E a Bíblia diz, o cristão, o justo, pode sim fracassar, mas se ele continuar perseverando, ele vai chegar ao sucesso, meu irmão. Então continua perseverando, porque você pode ter fracassado 7 vezes, mas você vai se levantar, meu irmão. As pessoas do mundo, elas têm medo da morte. Não é verdade? O cristão deve ter medo da morte. Nós estamos guardados em Deus. Nós temos vida eterna em Deus. Cristo nos prometeu vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. As pessoas do mundo têm medo da morte. O cristão não deve ter. As pessoas do mundo têm medo de enfermidade. O cristão não deve ter. Porque Cristo tomou sobre si todas as nossas enfermidades. As pessoas do mundo têm medo de fracasso. O cristão não deve ter. Porque ele tem a sua prosperidade garantida pela palavra de Deus, meu irmão. O cristão não pode ter os mesmos temores que as pessoas do mundo. Por isso que a Bíblia diz, o perfeito amor de Deus, ele vai entrar no seu coração, e ele vai lançar fora todo o medo. O cristão não deve ter os mesmos temores que as pessoas do mundo, porque o cristão tem a garantia da prosperidade. O cristão não deve ter os mesmos temores, porque o nome de Jesus transcende todas as coisas, transcende a enfermidade, transcende a morte, transcende a circunstância. Eu estava meditando na palavra de Deus, e eu encontrei uma coisa muito interessante. Estava meditando em João capítulo 21, quando Pedro estava pescando. Pedro pescou 2 vezes na Bíblia. Em Lucas capítulo 5, João capítulo 21. Ele pescou por 2 vezes na Bíblia. Lucas capítulo 5 foi no início do ministério de Jesus, quando Jesus chamou Pedro para ser um pescador de homens. Em João capítulo 21, Pedro pescou de novo, mas foi depois da crucificação de Jesus, depois da ressurreição de Jesus. Ele pescou 2 vezes, uma no início do ministério e outra após a ressurreição de Jesus. Sabe o que é interessante nessa segunda pescaria de Pedro, em João capítulo 21? É que Pedro estava pescando no mar, chamado Mar de Tiberíades. Olha só, guarda esse nome, Mar de Tiberíades. Era o local onde Pedro estava pescando em João capítulo 21. Então Jesus chegou perto daquele Mar de Tiberíades e lançou uma palavra para que Pedro e os demais discípulos lançassem a rede à direita do barco. Eles obedeceram a palavra e tiveram uma pescaria milagrosa. Mais uma vez, né? Ele teve uma em Lucas capítulo 5 e outra em João capítulo 21. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? Mar de Tiberíades. Sabe o que significa Tiberíades? Tiberíades é uma homenagem ao imperador romano Tibério César. Ele era nada mais, nada menos do que a pessoa mais poderosa da terra naquela época de Jesus Cristo, o imperador romano Tibério César. O cargo mais importante e mais poderoso do planeta. O imperador romano Tibério César. Então aquele mar foi chamado de Tiberíades, em homenagem ao imperador. Entenda uma coisa, meu irmão. Se o imperador Tibério César, ele chegasse naquele mar de Tiberíades, que tinha o nome dele, e desse uma ordem, o mar não ia obedecer. Mas Jesus é um nome que transcende todo nome. Jesus é um nome que está acima do maior cargo de autoridade desse planeta, meu irmão. O mar tinha um nome em homenagem ao imperador Tibério César, Mar de Tiberíades. Mas quem tinha autoridade sobre o mar era Jesus, meu irmão. O imperador não tinha nem autoridade sobre o mar que tinha o nome dele. Mas Jesus tinha. Jesus é um nome que está acima de todo nome. É um nome que está acima de todas as coisas. É um nome que transcende o mais alto cargo de autoridade que existe nesse planeta. Amém?
Então, você pode participar dessa vitória, dessa autoridade, porque o nome de Jesus foi dado aos cristãos? Amém? Você participa dessa autoridade, você participa dessa vitória. Amém, meu irmão? Se nós cremos, se nós temos a certeza, se nós temos a convicção que o amor de Deus é perfeito e que esse amor opera em nós, nós podemos estar certos de que todas as coisas que Deus fizer em nossa vida vai cooperar para o nosso bem. Mesmo, olha só o que eu vou falar aqui, mesmo se Deus te colocar no desconforto, pode ter certeza que é o melhor lugar para você estar. Quer que eu te prove na Bíblia? Mesmo se Deus te colocar no desconforto, é o melhor lugar para você estar. Eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia nos fala de Elias. O profeta Elias, ele foi levado ao desconforto do deserto. O início do ministério de Elias, Deus o levou ao deserto. E Elias ficou sozinho no deserto, apenas na presença de corvos, porque a Bíblia diz que Deus enviava corvos para alimentar o profeta Elias. Não havia mais ninguém junto com Elias, ele estava sozinho, numa região desértica, sendo alimentado por corvos. E sabe o que acontecia? Sabe o que aconteceu? O rei Acabe e Jezabel estavam perseguindo Elias. Estavam perseguindo. E os soldados do rei Acabe e Jezabel, eles estavam procurando Elias por todos os lados. E aí, eles olharam e viram corvos, que eram os corvos que estavam trazendo comida para o profeta Elias, segundo o relato bíblico. Então, aqueles soldados, eles olhavam aqueles corvos e pensavam, olha, nós estamos aqui procurando o profeta Elias, mas com certeza ele não pode estar ali junto com aqueles corvos, porque onde existe corvos não pode existir vida. Porque os corvos se alimentam de carniça, os corvos se alimentam de carcaça, então onde existe corvos não pode existir vida. Então os soldados de Acabe e de Jezabel estavam procurando o profeta Elias. E eles olharam aqueles corvos e falaram, não, ali nem vamos procurar, não tem como ele estar ali junto com aqueles corvos, porque onde existe corvos não existe vida. Elias poderia se perguntar, oh Deus, por que eu estou aqui nesse deserto, um lugar desconfortável, um lugar que impera a sequidão, um lugar que não tem nada desse céu à vida, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo? Só tem corvo aqui, meu Deus. Enquanto isso, os soldados que estavam perseguindo Elias, olhavam os corvos e diziam, ali nem vamos procurar, nem vamos perder tempo. Não tem como existir vida em meio aos corvos, porque são animais que comem carniça. Você entende? O melhor lugar para Elias estar era no desconforto do deserto. Porque ali ele estava protegido, meu irmão. Entenda que muitas vezes Deus ele vai nos conduzir ao desconforto, mas entenda que é o melhor lugar para você estar. Porque Deus sabe de todas as coisas. Jesus também foi guiado ao deserto. Assim como o profeta Elias, entenda, meu irmão, depois de passar pelo deserto, nós somos promovidos por Deus. Elias passou um tempo no deserto, e depois? Ele foi promovido ao ministério para ficar ministrando a uma viúva em Sarepta. Então ele passou pelo deserto, foi promovido ao ministério. Jesus passou pelo deserto, foi promovido ao ministério. O deserto é lugar de ser promovido por Deus, meu irmão. Glória a Deus. Entenda que Jesus, ele não foi ao deserto para ser aprovado por Deus, não foi por causa disso. Ele já tinha sido aprovado por Deus. Deus disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Antes de Jesus ir ao deserto. Ele não foi ao deserto para ser aprovado por Deus. Jesus não foi ao deserto para ser amado por Deus. Porque Jesus disse, este é meu filho amado. Amado, ele disse, eu te amo, para Jesus. Quando Jesus tinha 30 anos de idade, ele disse, este é meu filho amado, eu te amo. Quando Jesus tinha 30 anos de idade. Então, Jesus foi ao deserto amado e aprovado por Deus. Jesus não foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, não foi por isso. Porque se fosse por isso, ele podia ser em casa, porque ele não ficou em casa. O diabo não podia ter se manifestado em casa. Ele foi ao deserto porque o deserto é um lugar onde nós ficamos a sós com Deus. É um lugar onde nós obtemos uma vitória invisível às pessoas, mas visível a Deus. É um lugar desconfortável.
que nutre a nossa fé e que nos coloca em uma situação de desenvolvimento espiritual. Entenda uma coisa, Jesus, ele passou pelo deserto, ele estava sozinho e venceu as tentações do diabo. Ele estava sendo preparado, porque mais para frente ele iria enfrentar tentações muito mais intensas e piores. Mas ele já tinha sido treinado no deserto. Outra coisa, se Jesus fosse abandonado pelos seus discípulos, não teria problema nenhum. Ele podia ser abandonado pelos discípulos, porque ele aprendeu a vencer sozinho, no deserto. Então por que Jesus foi ao deserto? Para vencer sozinho. Ele teve que aprender a vencer sozinho no deserto. Ele tinha que aprender a vencer a tentação do abandono dos discípulos, porque ele estava sozinho no deserto. Então, se ele fosse abandonado pelos discípulos, ele já aprendeu a vencer sozinho. Entenda, meu irmão, a vitória no deserto, ninguém vai nos aplaudir, porque não existe ninguém no deserto para nos aplaudir, mas é uma vitória que agrada a Deus. É uma vitória solitária. O que é que você faz quando você está a sós com Deus? Essa é a sua vitória no deserto. Não ache que Deus vai te guiar literalmente a um deserto. Não vai. Porque você não tem o chamado do profeta Elias e não tem o chamado de Jesus Cristo. Seu chamado é individual. Então Deus tem maneiras distintas e criativas de tratar com cada um de nós. Então, claro, você não vai ser guiado ao deserto. Amém? Mas entenda que essa vitória solitária no deserto, ela é necessária. É uma vitória em que nós estamos a sós com Deus. Ninguém vai ver essa vitória, mas Deus vai ver. E quando Ele vê, Ele vai nos promover. Amém? Amém, Pai. Meu Deus. Então, Deus, Ele quer nos preparar em uma vitória solitária. Muitas vezes, Deus vai nos guiar ao desconforto. Entenda, aquele deserto não havia vida, ou havia vegetação pouca, insuficiente para caracterizar a vida. Era um deserto que havia uma areia amarelada e algumas pedras calcárias. Inclusive foi essas pedras calcárias que o diabo disse: manda que essas pedras se transformem em pães. Um lugar extremamente desconfortável, meu irmão. Para você ter uma ideia, eu não sei se você já olhou para um forno em alta temperatura. Se você reparar, um forno em alta temperatura, ele tem um ar trêmulo, o ar fica tremendo e fumegante dentro do forno. Era assim que ficava o ar naquele deserto. O ar quente, tremendo, fumegando. Um ambiente extremamente desconfortável. Não havia nada de essencial à vida. Mas era um ambiente sem distrações, sem ruídos, em que Jesus poderia se concentrar somente em Deus. E após o deserto, Jesus foi promovido ao seu ministério. Elias, após o deserto, ele foi promovido ao ministério. Eu não sei qual é o deserto da sua vida, entenda, eu não estou falando literalmente do ambiente físico do deserto. Eu estou falando que você precisa, assim como Jesus, aprender a vencer sozinho. Entenda, o reino espiritual nos vê. Os anjos vieram servir Jesus Cristo naquele deserto. A Bíblia diz: os anjos vieram servi-lo. As pessoas não vão te ver no deserto, não vão te ver, ninguém vai te ver, não existe ninguém no deserto. Mas Deus vai te ver, o reino espiritual vai te ver, Ele vai celebrar sua vitória junto com você, meu irmão. Amém? No amor não existe medo. Quando o amor de Deus entra em nosso coração e nós entendemos que esse amor, ele é perfeito, nós sabemos: Deus, eu posso estar sendo conduzido ao deserto, mas é o melhor lugar para estar, porque foi Deus que me colocou aqui. Deus, eu posso estar em meio ao desconforto, mas se foi Deus que me colocou aqui, eu sei que é o melhor lugar para estar. É melhor estar em obediência no centro da presença de Deus do que estar em desobediência, meu irmão. Mesmo que a obediência seja desconforto no deserto. Amém? Meu tempo já está se esgotando, já se esgotou na verdade. Então, resumindo, não adianta ir e pregar o evangelho errado, pregar o medo. Temos que pregar o amor de Deus, porque no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. As pessoas não se convertem por medo de ir ao inferno, medo do castigo, mas é por amor.
Não precisamos ter medo na presença de Deus, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si todo o nosso castigo. Não sobrou nenhum castigo para você, porque Ele levou embora todo o seu castigo. É por isso que nós entramos na presença de Deus com ousadia, porque no amor não pode existir medo. E esse amor, ele é perfeito, ele é inacessível, ele é incorruptível. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém? Vamos encerrar aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que nós possamos caminhar no entendimento de que não precisamos ter os mesmos temores que as pessoas do mundo, porque o nome de Jesus, ele transcende todas as coisas. Ele está acima da enfermidade, está acima do monte, está acima da tempestade, está acima das leis da natureza. É por isso que ele anda sobre as águas, ele anda sobre a tempestade, porque ele está acima da tempestade. E nós cremos nesse nome, e nós cremos também que participamos dessa vitória, nós participamos dessa autoridade que há no nome de Jesus, e esse perfeito amor no nosso coração lança fora qualquer temor, lança fora qualquer medo, lança fora o medo do fracasso, lança fora o medo da enfermidade, lança fora o medo da morte, porque o nome de Jesus transcende qualquer circunstância e qualquer adversidade. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos caminhar nessa ousadia. Amém.